Muitas vezes silenciosa, a diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela deficiência ou resistência em relação ao hormônio da insulina, o que pode resultar em um quadro de hiperglicemia. No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas são acometidas pela doença. Diabetes, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje, que veio até o Hospital HGG para falar sobre o assunto. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui até o Hospital Alberto Rassi, o HGG, para conversar com a doutora Judite Mesquita Neto de Faria, ela que é endocrinologista. Doutora Judite, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Obrigada a vocês, por essa oportunidade. Doutora Judite, agora sim, a diabetes é uma das doenças que mais resulta em óbitos e em complicações, debilitações da qualidade de vida da população. Existem vários tipos, mas quais são as principais características da doença? Então, o diabetes, ele é uma doença caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue, Isso advém tanto em função de uma falta na produção da insulina ou de uma dificuldade na ação dessa insulina. Então, com isso, nós vamos ter níveis elevados de açúcar. Então, ela se caracteriza por vários sintomas, que podem ser sede excessiva, muita urina, aumento da diurese, boca seca. Só que o problema é que 50% são assintomáticos, então muitos pacientes são assintomáticos, então não dá esse sinal, Então por isso da importância de pacientes acima de 40 anos e pacientes em especial com fatores de risco como histórico familiar, de doença na família, em parentes próximos, pacientes acima do peso, sedentários, histórico de diabetes gestacional, aquelas mulheres que tiveram diabetes na gestação. Então, são todos fatores de risco para a doença. Então, alertar a população da importância de se fazer o exame, para a detecção dessa doença que é tão importante e tão grave se não cuidada. E como que a população pode buscar esse exame? Quais são as características da identificação da doença? Então, o exame é muito simples, é um exame de sangue, que é feito uma coleta em jejum, é feito chamado glicemia em jejum. Então, essa glicemia acima de 126, maior ou igual a 126, já caracteriza a doença. Outra forma é através de um teste, que a gente chama de sobrecarga com 75 gramas de glicose, isso no tempo de 2 horas depois da ingestão dessa glicose, acima de 200 também é um critério de diagnóstico de diabetes, A diabetes, como nós havíamos dito, apresenta vários tipos que têm especificidades, desde a questão do que provoca, quanto da questão do próprio tratamento. Os tipos mais comuns é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Qual a diferença entre as duas? Diabetes tipo 1, ele é menos frequente, ele acontece em crianças, adolescentes, adultos jovens, e ele se caracteriza pela deficiência na produção da insulina. Então, é uma doença autoimune que provoca a destruição das células pancreáticas que produzem insulina. E o tratamento é sempre com insulina, A reposição da insulina, uma vez que o pâncreas não tem essa produção. Já o diabetes tipo 2, que é a maior parte da população, 90% são diabéticos tipo 2, já é diferente, é uma doença que tem uma herança genética importante, maior do que a tipo 1, e que está muito relacionado ao nosso estilo de vida atual, Obesidade, sedentarismo, isso provoca uma dificuldade na ação da insulina. Então, o fator genético associado a um estilo de vida não saudável, favorece o desenvolvimento do diabetes. Então, essa é a grande diferença. Geralmente são adultos acima de 40 anos, E normalmente há esses fatores de risco que eu comentei. Doutora, agora, quais são os avanços no tratamento que hoje a medicina traz e que as pessoas podem buscar para que tenha
um controle, já que não há perspectiva de cura ainda, mas pelo menos um controle dessa doença? Então, no diabetes tipo 1, como é a insulina, hoje a gente tem insulinas que nós chamamos de análogos de insulina de ação lenta, insulina de ação mais rápida. Então, assim, houve uma evolução muito grande nessa questão do tratamento, né, do diabetes tipo 1. Em relação ao diabetes tipo 2, várias drogas, né, até não tanto tempo atrás a gente tinha um arsenal muito pequeno de medicamentos, né. O diabetes tipo 2, em geral, é tratado com drogas, né, orais. Com a evolução do tratamento da doença, ele pode evoluir também para o tratamento insulínico, né, mas a priori são as drogas antidiabéticas orais. Então, houve uma evolução muito grande. Hoje a gente tem, com a evolução das descobertas da fisiopatologia, dos mecanismos que levam ao diabetes tipo 2, com isso foram avançando também as drogas, né? Então, nós temos drogas que atuam em vários pontos dos mecanismos que causam diabetes. Então, foi uma grande evolução, sim, em termos de tratamento, né? A própria biotecnologia auxilia nesse processo? Muito, né? Porque as novas insulinas, né? Elas foram... houve essa evolução tudo pela bioengenharia, né? Então, realmente foi um grande avanço. Agora, doutora, principalmente no caso da diabetes tipo 2, que tem essa associação com o hábito, os hábitos saudáveis, eles favorecem a prevenção, mas também favorecem o próprio tratamento? Sim, com certeza, né? Aquela pessoa que tem um fator de risco para o diabetes, tem um histórico familiar, se ele adotar, né, mudanças de estilo de vida em relação à alimentação e atividade física, ele vai estar prevenindo, com certeza, o desenvolvimento futuro do diabetes. E para aquele paciente que já é diabético, já tem a doença instalada, o controle alimentar, né, o hábito de fazer atividade física, vai com certeza ajudar no melhor controle da doença, né? Então, não é só o tratamento com medicamentos. O paciente faz parte desse tratamento, né, em relação à sua postura alimentar e atividade física. Doutora, agora quais são as principais características da diabetes tipo 1 e tipo 2, haja vista que as duas fazem parte da diabetes mellitus? Diabetes mellitus é justamente a doença relacionada na verdade, tudo está relacionado à hiperglicemia, que é aumento da glicemia, né? E aí, dentro do diabetes mellitus, você tem vários tipos de diabetes, né? O tipo 1, o tipo 2, o diabetes gestacional, o diabetes secundário, a drogas, por exemplo, a pancreatite. E temos diabetes bem raros, de herança genética importante, né? Que são muito raros, mas todos são classificados como diabetes mellitus, né? Mas realmente eu acho que a grande proporção deles está no diabetes tipo 2 e uma menor no tipo 1. Os outros são casos mais raros, mas todos evoluem com hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue. Doutora, agora sim, a questão da hiperglicemia. É importante deixar claro para o nosso telespectador que, às vezes, um dos sintomas também é uma falta de disposição exatamente pela glicose ser o principal combustível celular e pela essa insuficiência hormonal, esse combustível não adentrar na célula? Isso. Cansaço, são sintomas até inespecíficos, né? Passam como excesso de trabalho, um cansaço, um mal-estar inespecífico, umas dores nas pernas, né? Então, é justamente isso, é o excesso de açúcar no sangue, levando a um quadro de toxicidade mesmo para o organismo, né? Visão embaçada, mas eu acho que o problema maior se houvesse sempre esse alerta, né, dos sintomas, o grande problema a grande maioria falta, né? E aí, quando manifesta, muitas vezes ela já vem acompanhada das complicações. Então, nós temos pacientes que muitas vezes internam com pé diabético, né, que é uma complicação gravíssima do diabetes, e o paciente nem sabia que era diabético. Então, e as complicações, elas advêm após 10 anos de evolução da doença em geral.
Então foram 10 anos que, né, o paciente passou sem diagnóstico e quando foi descobrir já era uma complicação, né? Então realmente é lamentável, né, isso acontecer em função de ser uma doença que, se diagnosticada inicialmente, você tem muito mais armas, muito mais formas de controlar, e o controle é o que previne, ou pelo menos retarda, as complicações crônicas que são, né, muito devastadoras. A neuropatia, né, que é a complicação dos nervos, das pernas, levando ao pé diabético, a retinopatia, a nefropatia e as doenças cardiovasculares, que são a principal, na verdade, causa de morte no paciente com diabetes tipo 2. Doutora, agora a diabetes gestacional também pode ocorrer se a paciente já tem alguma predisposição ou pratica hábitos que não são tão saudáveis durante a gestação, né? Sim, a gestante, quando o diagnóstico vem durante a gestação, a gente chama de diabetes gestacional, é aquela mulher que não era diabética previamente, foi diagnosticada durante a gravidez. E isso tem várias implicações, né? Tanto na mãe, né, quanto no feto. Então, e como ela é uma doença prevenível, né? Uma mulher que vai gestar, né, que pensa em engravidar, o ideal é que ela esteja com o peso mais saudável possível, uma alimentação saudável, evitar o ganho de peso excessivo na gravidez, que é um dos fatores desencadeantes da diabetes gestacional. E a gestação por si só, ela é diabetogênica, vamos dizer assim, a placenta produz hormônios que levam a uma dificuldade na ação da insulina, prejudicam a ação da insulina. Então, se é uma mulher, nós já temos esse favorecimento, se é uma mulher que tem um histórico familiar e ela ganha muito peso, se alimenta, né, inadequadamente durante a gestação, realmente isso aumenta o risco. Doutora, agora, assim, anteriormente a senhora até citou quais são algumas doenças que ocorrem de desdobramento da diabetes, principalmente as doenças cardiovasculares. Quais são as especificidades dessas doenças e como a diabetes as provoca? Então, o diabetes tipo 2, ele é uma doença que está normalmente associada a outros fatores de risco associados a doenças cardiovasculares, né? Então, é um paciente que é hipertenso também, é um paciente que é dislipidêmico, ou seja, ele tem aumento dos níveis de colesterol. Então, são doenças que favorecem um processo chamado de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura, né, na circulação, seja coronariana, seja nos vasos cerebrais. Então, em função disso, é uma doença que aumenta o risco do paciente ter um infarto, né, um AVC. Então, tratar o diabetes tipo 2 também implica em tratar os níveis de colesterol, tratar a hipertensão, né, que são fatores de risco, evitar o tabagismo, que são fatores adicionais para essas doenças cardiovasculares, né. Outro desdobramento é a questão do pé diabético, outra consequência, e que já chega num estágio muito avançado. De que maneira o paciente pode perceber que ele está evoluindo para um pé diabético e pode tratar de maneira mais eficiente essa consequência? Então, o pé diabético, ele já é o estágio, vamos dizer, final das complicações nos pés, né? Então, normalmente o paciente tem um quadro chamado de neuropatia. Então, o excesso de glicose, ele afeta negativamente os nervos. Então, o paciente, com o passar do tempo, ele vai perdendo a sensibilidade. Então, ele perde a proteção do pé, né? Então, se ele tiver, conforme a forma de andar, o calçado foi inadequado, e junto a isso, se ele tiver uma má circulação nas pernas, isso favorece o desenvolvimento de uma úlcera, né? E essa úlcera, infelizmente, pode evoluir para amputação, que é o pior desfecho do pé diabético. Mas, enfim, em relação à prevenção, lá no início. Então, evitar, tentar otimizar o controle do diabetes, né? Em níveis dentro da faixa etária do paciente, considerando as complicações que ele tem. Então, a gente manter um bom controle glicêmico, e se a neuropatia já estiver instalada,
São cuidados simples que o paciente tem que ter, desde que ele saiba que ele tem, porque a neuropatia, assim como o diabetes também, 50% dos pacientes têm e não sabem. Então, muitas vezes o pé dormente, ele não vai reclamar que o pé está dormente, né? Ele não sente o pé, então ele não dá importância aos pés, passa despercebido, passa despercebido. Né? Existe até uma porcentagem de pacientes que tem muita dor nos pés, mas o problema são aqueles assintomáticos. Então, se o paciente, isso é feito através de testes neurológicos, né, que a gente testa as sensibilidades, são exames relativamente rápidos de fazer, e detectando, nós temos como orientar preventivamente esse paciente. Olha, você tem esse problema, então você tem que se cuidar em casa, tem que evitar andar descalço, tem que estar sempre examinando os pés, né? Tem que usar um calçado que seja adequado para não ter o risco de machucar os pés, né? Se possível, usar um calçado especial, uma palmilha feita sob molde, corte de unhas, hidratação dos pés. Então tem toda uma abordagem preventiva. E isso tem muito impacto, porque à medida que a gente orienta o paciente e dá importância a isso, eles passam a dar também, né? Então, se a gente examina o pé, ele vê que aquilo é importante e que ele passa realmente no dia a dia a ter esse cuidado maior. Doutora, agora para finalizar, qual que é a recomendação que a senhora passa para o nosso telespectador que às vezes pode estar com diabetes, sentem alguns sintomas, ou até mesmo aqueles que têm casos frequentes na família e não sentem nada e, como foi dito, podem estar com a doença assintomática? Então, para aquele paciente que não sabe, né, se tem o diagnóstico ou não, é procurar assistência médica para fazer o exame que é simples, né, que é a glicemia. Então, pacientes acima de 40 anos e que tem algum fator de risco, como eu comentei, procurar assistência médica para fazer o exame, né, e a depender desse resultado, regularmente tá refazendo. Agora, no paciente que já é diabético, né, ele precisa de saber da importância do controle da doença, que isso vale a pena, né, em função da prevenção de várias complicações que a gente colocou aqui, e que essas complicações podem ser retardadas ou até prevenidas. Isso. Então, vale a pena investir no controle alimentar, vale a pena investir, né, no hábito de fazer atividade física e no uso correto, claro, dos medicamentos, né, que forem prescritos. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e parabéns, né, pelo trabalho desenvolvido aqui no HGG. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais programa Você Mais Saudável. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o assunto desta edição é a diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Nós estamos aqui com a Cristina, que é enfermeira, e ela está fazendo o curativo do senhor Eduardo Rodrigues. Quais são as medicações que vocês utilizam? Quais são os materiais? Tem alguma especificidade ou não? É material comum e, na verdade, o que muda é a forma como é feito o curativo? Não, o material que a gente usa é um material de curativo mesmo, né? A gente usa pomadas para feridas que já estão em fase de cicatrização, usa outras para debridar, tirar aquele tecido morto, e o soro para lavar, e a gente usa também as placas, né? Placas que ajudam a acelerar essa cicatrização. São placas de alginato, placa de carvão, é isso que a gente usa. Sobre a questão da alimentação. Então, assim, que maneira que essa alimentação deve ser feita? Quais são os alimentos que às vezes vocês percebem que prejudica na cicatrização das feridas? O que a gente conversa sempre com o paciente, eu sempre pergunto o que ele come, né? E a gente tenta adequar com a realidade do paciente uma dieta mais saudável. Comer mais aveia no café da manhã, uma fruta, evitar pães, evitar bolachas, doce, né, coisas, bolos, e no almoço sempre preferir verduras, folhagens, carne magra, um pedaço pequeno de carne magra. A gente fala do prato perfeito, a metade do prato verdura e legumes, a outra metade a gente divide em três, a carne, o feijão e o arroz. Esse é um prato perfeito. Não comer milho com arroz, não comer batata com arroz, não comer macarrão com arroz. É um carboidrato só. A gente tenta explicar da melhor, assim, da forma mais simples e com o que o paciente tem em casa para ele conseguir adaptar, conseguir fazer essa dieta. Qual que é o comportamento que ele tem que ter, o cuidado que ele tem que ter com a própria ferida, com o próprio pé diabético? Na verdade, nosso ambulatório de pé diabético é um ambulatório de prevenção. A gente faz o tratamento dos pacientes que já têm a ferida, mas a nossa prioridade é fazer a prevenção, é evitar que venha a ter essa ferida. Então a gente faz orientações quanto ao uso de sapatos confortáveis, de bico arredondado, usar meia de algodão, sem costura para evitar, porque o paciente diabético ele perde a sensibilidade do pé e acaba que às vezes ele calça o sapato, a meia está machucando, o sapato está apertando e ele não sente. Quando ele tira já tem uma bolha e essa bolha ela evolui para uma ferida. Por quê? A cicatrização não é legal, porque a circulação está prejudicada, porque o excesso de açúcar correndo nas veias com o tempo vai inflamando essas veias e vai dificultando a circulação e aí causa ferida, né? Já não está indo irrigação para os pés, veias, nutrientes nas veias. Então, essa ferida demora muito para cicatrizar. O que acontece? Uma bolha hoje, em 5 dias, ela pode evoluir para uma amputação. Eu sempre falo isso, porque a pessoa fala, é tão rápido, mas é muito rápido, né? Então, eu tenho que estar sempre de olho, todos os dias olhar os pés, lavar bem, secar bem entre os dedos, hidratar os pés, porque o pé fica muito ressecado. O diabético, o pé, ele perde o suor do pé e a pele fica muito seca. Então tá sempre passando hidratante, sempre vendo, porque uma ferida, uma lesãozinha, uma bolha, um calo hoje, pode ser uma amputação daqui a 5 dias.
Agora aqui no caso específico do senhor Eduardo, a cicatrização dele está sendo boa, né? Está evoluindo bem. Está evoluindo bem, né? Mas já temos quantos meses, senhor Eduardo, de tratamento? 10 meses está fazendo. 10 meses depois da amputação, 10 meses de curativo. E é uma evolução boa, porque tem pacientes que duram de 1 ano até 2 anos para cicatrizar. Ele é um paciente colaborativo. E esse aqui foi o que, seu Eduardo? A causa? Foi uma bolha que deu no pé. Um calo? Um calo d'água que eu descobri, eu não tinha. Eu tomei banho, saí do banheiro, sentei no sofá, pus o pé em cima e minha mulher viu um calo de água. Nossa. Aí eu peguei, isso foi à noite. Quando foi no outro dia de manhã, eu já fui procurar socorro no CAIS e já veio a autorização para amputar o dedo. A região já tinha necrosado. É muito rápido. O senhor Eduardo tem diabetes mellitus tipo 2, né, senhor Eduardo? Descobriu em 2011? 2011. Como que foi, assim, esse processo? O senhor sentiu algum sintoma? Em 2011, eu tenho até o dedinho ali amputado, pequeno ali, ó. Uhum. Eu bati ele num canto de uma porta e infeccionou. De imediato eu tive que ir para o hospital, inclusive fiz a amputação dele em 2012, lá no HC, certo? E nesse período, até 2016, eu fiz um controle assim, muito relapso do diabetes. Uhum. Não fiz como eu devia ter feito. Hoje eu tenho uma consciência do que é uma doença de diabetes. Hoje eu faço força de fazer o regime normal, certo? É igual a doutora Cristina falou, olhando os pés sempre, hidratando, tendo cuidado no andar, na alimentação. E se eu tivesse esse descuidado nesses anos de 2012 até 2016, eu não teria perdido esse dedo. E que eu falo sempre para o pessoal ali na frente, a gente fica trocando ideia ali, que tem que fazer o regime e evitar comer doce, o açúcar. Porque o diabético, ele em si, ele dá uma vontade louca de comer doce. Aqui no HGG, os pacientes que têm diabetes, eles são atendidos por uma equipe multiprofissional. A Nádia Franciele Borges Alves, que é residente da fisioterapia, também participa dessa equipe, né, Nádia? Como que é feito esse trabalho? Qual é a função da fisioterapia nesse processo? Então, a gente aqui auxilia a Cristina para ajudar na cicatrização das feridas. A gente tem um aparelho, que é o laser. O laser, ele tem propriedades, então, que auxilia tanto na analgesia quanto na cicatrização, ajuda, né, nessa cicatrização de feridas. E a gente, então, utiliza o laser naquelas feridas que a Cristina vê, né, que já pode ser liberado, porque algumas feridas, alguns pacientes chegam aqui com a ferida infectada, então nesse tipo de ferida não tem como a gente utilizar o laser. Mas quando a Cristina vê que já acabou ali a infecção, aí a gente utiliza o laser para auxiliar nessa cicatrização, porque ele tem propriedades que auxiliam na cicatrização da ferida também. Esse aparelho, ele estimula a circulação, haja vista que é um dos problemas da pessoa que tem um pé diabético? Sim, e aí ele vai auxiliar ali, vai ajudar nessa circulação, melhorar a circulação local e atuar na cicatrização da ferida também. E além do laser, a gente orienta esses pacientes quanto à realização de exercícios para também auxiliar na circulação, porque como a Cristina já falou, às vezes esses pacientes eles têm essa circulação mais deficitária, porque o próprio diabetes vai endurecendo as veias, né? Como se fosse um cano entupido mesmo, vai entupindo ali, então dificulta para a circulação, para o sangue passar, então vai passar mais lentamente e isso vai dificultar também na cicatrização da ferida. Então a gente faz esse trabalho, a gente orienta na realização desses exercícios em casa, né, para eles fazerem em casa, para auxiliar também na cicatrização da ferida. Então são exercícios que a gente chama de exercícios metabólicos, que vai auxiliar no retorno venoso, para auxiliar também na cicatrização das feridas. Nádia, agora assim, você poderia citar alguns exercícios que são feitos, que eles mesmos podem fazê-los em casa, que vocês orientam aqui? O senhor vai me ajudar, né, seu?
Então, o primeiro exercício que eu vou mostrar é o exercício metabólico que a gente fala, que é justamente para melhorar esse retorno venoso. Então, a gente pede para o paciente fazer com o pé para frente, isso, pé para trás. Pé para frente, pé para trás, mas mais devagar e mais forte. Ele tem que sentir a batata da perna movimentando, que aí significa que o sangue está indo e está voltando, está auxiliando nesse retorno venoso. A gente também auxilia ele a movimentar só os dedos, porque o próprio diabetes ele ele traz deformidades no pé. Os dedos às vezes eles vão ficando mais em garra, né? O pé fica mais plano. Então esses exercícios também vão auxiliar nisso, a retardar essas deformidades. Então a gente auxilia a movimentar os dedos, às vezes também a articulação está bem endurecida, né? E aí esses exercícios vai soltar, liberar mais essas articulações. Alongar, porque o diabetes também traz outros sintomas como cãibra, formigamento. Os pacientes eles chegam aqui no consultório reclamando desses sintomas, né? Então a gente auxilia no alongamento, que também pode melhorar esses sintomas. Então a gente pede para o paciente ou pegar uma faixa em casa, um lençol, uma toalha e puxar o pé, ou então ele leva o pé para frente, seu Eduardo, pé para frente e segura. Leva o pé, segura. E aí o máximo que ele conseguir, fica uns 15, 20 segundos segurando, mas com a toalha ou com o lençol fica até mais fácil para o paciente. E quando essa ferida ela já cicatrizou, aí já inicia uma caminhada, porque é importante para o paciente diabético fazer um exercício físico, né? Além só desses exercícios que a gente orienta aqui. Nádia, agora, no decorrer do tratamento, também é fornecido, né, inclusive pelo próprio SUS, um sapato que auxilia, que deixa mais confortável a realização de atividade física? Isso, a gente tem um sapato próprio para o diabético, que não deixa, ferir esse pé de novo, porque ele é um sapato todo fechado, um sapato acolchoado. E aí vai auxiliar também esse paciente na realização de caminhada, de qualquer outra atividade física que ele possa fazer, né, depois que essa ferida já tenha cicatrizado. E outra coisa que a fisioterapia também auxilia, que a gente, né, ainda não tinha comentado, é porque vários pacientes, o próprio diabetes com essas feridas, então muda o padrão de marcha desses pacientes. Então, às vezes o paciente ele chega com muleta ou ele chega em cadeira de rodas, então a gente também vai auxiliar nisso. Como que ele vai andar com essa muleta de forma correta, com essa bengala, às vezes também com a bengala de forma correta, sem trazer nenhuma alteração maior ainda para ele, porque ele pode fazer uma descarga de peso errada e aí trazer outra ferida nesse pé. Então a gente também auxilia nisso. Nádia, muito obrigada a você, a Cristina, ao seu Eduardo, que participaram do programa Você Mais Saudável, levando informação ao nosso telespectador sobre essa doença que é cada vez mais comum, né, que é a diabetes. Obrigada pelas orientações. Eu que agradeço, nós aqui do pé, do Ambulatório do Pé, que agradecemos de poder falar dessa doença que está aumentando cada vez mais chegam pacientes aqui com essa doença. E a importância de estar prevenindo essa patologia, que é uma patologia que vem crescendo de forma mundial. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. O tema dessa edição foi diabetes e eu te espero numa próxima edição.